de maneiras diferentes, nós teremos essa possibilidade de aplicação desses conhecimentos. Eu acredito que sim. E uma observação que eu acho interessante é que nós já estamos, de alguma maneira, sendo surpreendidos, né? Chegamos ao supermercado e nós nos deparamos ali com síndrome de Down. Chegamos ao supermercado, nos deparamos com baixa visão, né? Chegamos ao supermercado, nos deparamos com uma idosa ou um idoso. E por outro lado, nós chegamos aos supermercados e nos deparamos com enormes placas com a necessidade de profissionais, ou seja, os supermercados, eles não têm mais mão de obra. No entanto, existe todo um grupo preparado para trabalhar, porque as escolas têm feito essa busca, os profissionais estão buscando preparar, seja através de psicopedagogia, seja através de psicomotricidade. As escolas, de alguma maneira, mesmo que elas não tenham grandes trabalhos elaborados, elas já estão buscando incluir esses alunos nas suas formações. No entanto, nós chegamos aos supermercados e ainda é muito pouco, né? É muito tímido, é muito pequeno o número de inclusões que nós observamos e, por outro lado, o número de portadores de necessidades educacionais especiais que existe no Paraná e no restante do país é enorme. Então, essas ciências, elas têm um papel importante através desses cursos, que é fazer com que a ciência passe por um curso e chegue até o mercado. Eu acho que o importante é reforçar para o nosso amigo telespectador a importância dessa ciência justamente para trabalhar ao médio e longo prazo um problema que todas as empresas passam hoje. A gente sabe que as empresas têm uma cota a cumprir em termos de inclusão. Normalmente as empresas não conseguem cumprir a cota e não é muitas vezes por falta de vontade, é por falta de mão de obra especializada disponível. E essa mão de obra especializada, tanto no que tange pessoas especiais, idosos ou qualquer uma desses grupos que necessitam da inclusão, elas precisam passar por um processo de desenvolvimento. Processo o qual, ao meu ver, gostaria que depois a gente comentasse um pouquinho mais sobre isso, passa muito pela aplicação correta e pela, digamos assim, uma redução de barreiras ou preconceitos, até pelas próprias pessoas que nos assistem, pelo nós próprios, tomar consciência da importância para a sociedade a médio e longo prazo. É verdade. Nós discutiremos essas questões, especialmente no nosso último bloco, que nós formularemos uma situação-problema para os nossos convidados sobre a inclusão e a diversidade. Agora nós estamos já arrumando para o final do nosso primeiro bloco. Eu gostaria então, Lilian, que você comentasse conosco brevemente uma pesquisa que chamou a sua atenção, abordando a área de psicopedagogia, que você gostaria de relatar. Legal. A experiência que eu tenho de pesquisa é principalmente o que os alunos da pós-graduação de psicopedagogia da FAI estão fazendo, né? Eu acho que a turma do ano passado teve um trabalho muito legal, que foi um grupo que foi fazer o estágio de psicopedagogia institucional numa instituição de graduação, né, num curso de graduação especificamente. E ao final, o trabalho foi muito legal, a instituição acolheu o trabalho muito bem, assim, e no final elas foram até convidadas para fazer palestras e para participar da semana acadêmica que eles fariam para os professores. Isso foi no final do ano passado e agora no começo desse ano, novamente uma semana acadêmica, elas foram novamente chamadas para fazer parte, para dar palestra e para participar dessa formação de professores que eles estavam oferecendo dentro da instituição. Isso demonstra a necessidade que as empresas, as escolas têm de profissionais que trabalhem com esses temas, que desenvolvam projetos que tragam para nós esse conhecimento. Geraldo, uma pesquisa que tenha chamado a atenção? Eu acho que é uma coisa que a psicomotricidade tem colaborado muito e tem aparecido vários trabalhos, por exemplo, na qualidade do sono, né? No que nós chamamos de tratamento do estresse. Então, muitas vezes, um paciente chega lá no consultório, ou chega lá para um atendimento, e ele não tem muito claro o que é a psicomotricidade, mas ele chega com um certo quadro, assim, eu não estou dormindo direito, me sinto muito cansado. Então, algumas vezes eu digo para ele assim, qual a sua altura? Ele diz assim, eu tenho 1,81 m. E aí, quando eu coloco o sujeito lá na fita métrica e meço, ele tem 1,76 m, 1,77 m. Ou seja, ele tem um encurtamento de 3, 4, 5 centímetros que ele não se dava conta. Esse encurtamento, na verdade, quando eu vou observar nos anéis da coluna, esse encurtamento na coluna vertebral significa uma compressão, né?
um apertamento, entre aspas, de uma vértebra sobre a outra. E quando eu tenho uma vértebra sobre a outra comprimindo, aquele disquinho, né, uma espécie de disquinho que nós temos que faz o papel de amortecedor entre os ossos da coluna, ele estoura. E é o que nós chamamos de bico de papagaio, porque daí um ossinho fica batendo no outro e o indivíduo tem um encurtamento muito grande, tem dores localizadas na coluna e tem uma qualidade de sono horrível. Mas muitas vezes ele acha que um medicamento vai resolver o problema. Então a psicomotricidade, ela entra nessa ação de reequilíbrio, de reorganização desse indivíduo, mostrando para ele que toda aquela atividade de estresse dele tem um papel nessa composição desse quadro que ele apresenta. Aí vem a atividade psicomotora, para liberar o corpo, e tem trabalhos interessantíssimos nessa área. O indivíduo se livra de medicamento, muitas vezes, né, quando ele não tem um quadro já de uma patologia instalada, ele passa a ter uma qualidade de vida melhor e ele passa a entender que toda aquela situação agressiva que o estresse vai provocando, vai decalcando sobre o corpo. Então, ele se previne melhor. Então, essas são as melhores pesquisas. E o Geraldo vai conseguir discorrer para nós sobre essas pesquisas, inclusive indicando sites, revistas especializadas, artigos acadêmicos, no nosso segundo bloco. E eu vou também pedir à professora Sandra que faça indicação dessas pesquisas no decorrer do segundo e do terceiro bloco, porque agora nós precisaríamos chamar o nosso intervalo institucional, mas antes nós deixaríamos no ar a situação problema de hoje, não é mesmo? A situação problema, na verdade, do nosso segundo bloco, porque nós teremos duas situações problema. A do segundo bloco e a do terceiro bloco. A do segundo é um caso que está chamando bastante atenção nas escolas para o transtorno do déficit de atenção. Então, a nossa situação problema, que os nossos convidados irão discorrer ao longo do segundo bloco, é a seguinte: o transtorno do déficit de atenção, hiperatividade, conhecido pela sigla TDAH, pode ser encontrado em crianças, adolescentes e também até mesmo em 70% dos adultos que desenvolveram esse transtorno. Bem, como identificar as características de um transtorno de déficit de atenção? É o que os nossos convidados estarão discorrendo ao longo do segundo bloco. Já voltamos. Tudo começa pelo diálogo. Afinal, na cidade onde o abstrato conversa com o figurativo e o sagrado convive com o profano, é que nasceu uma escola de negócios que fala com o mundo. A ESAD, a melhor escola de negócios da Europa, se uniu à FI Business School para trazer para o Brasil o AMP, Advanced Managing Program, o programa de direção geral voltado a executivos que querem dominar a língua do sucesso. ESAD, o diálogo profissional e o acadêmico no mais alto nível. Começando o segundo bloco do programa Diálogos Acadêmicos e Profissionais, o nosso tema de hoje, contribuições da psicopedagogia, da psicomotricidade e da inclusão e da diversidade à educação. Mas a educação também da escola, mas além dos muros da escola. Aquela educação que também é possível que se desenvolva em ambientes de trabalho. Daniel, você tem uma observação a ser feita justamente sobre essas questões dos nossos temas de hoje, além dos muros da escola, não é mesmo? O que eu gostaria de chamar a atenção, na verdade, é a importância das três ciências, ou dos três assuntos que estamos discutindo hoje. A gente está falando basicamente da psicomotricidade, da psicopedagogia e da inclusão, não apenas no âmbito educacional, onde muitas vezes a população em si, todas as pessoas acreditam que é onde estão restritas essas disciplinas. E sim como isso pode ser aplicado a médio e longo prazo, tanto nas instituições, que também passam por um processo de modificação em termos de modelo mental e aceitabilidade quanto a esses assuntos, como no ambiente profissional, que muitas vezes a gente se depara com dirigentes, presidentes, diretores, ou até mesmo pessoas no ambiente de trabalho que não sabem como lidar com essas situações e, por consequência, a gente tem um resultado negativo mais a longo prazo, onde a maior parte da mão de obra disponível ela acaba sendo subqualificada pela falta de oportunidades no decorrer da sua carreira profissional. E como identificar, então, as características de um TDAH? Vejam só,
Nós sabemos, pelo menos é divulgado, que várias celebridades, digamos assim, ou pessoas que estão, na verdade, na mídia, né? Vamos colocar dessa forma, né? Possuem esse transtorno, mas destacam-se profissionalmente. De que maneira, então, identificar essas características e, além de identificá-las, de que maneira nós conseguimos trabalhar tanto na escola quanto em ambientes profissionais? Porque, agora vocês vão dizer para nós se é realmente isso, os portadores do TDAH são realmente pessoas mais criativas? São pessoas que possuem a criatividade à frente das demais ou não? Lilian? Olha, eu acho que como qualquer pessoa, o portador de TDAH, cada um é um. Você vai ter aquele, e a gente precisa estudar cada um deles individualmente, pensar o que é bom para aquele sujeito. Para alguns deles, realmente, você vai precisar buscar um trabalho, uma vida profissional que seja ligada mais à criatividade, né? Para outros, às vezes, não. A gente não pode afirmar isso assim, com certeza, que todos vão precisar ir por esse caminho, né? Até porque existem outras características associadas, a questão da socialização, como é que ele se sente num grupo, ele prefere alguma coisa que ele possa ficar um pouco mais sozinho, né? Então, tem outras coisas envolvidas, embora ele seja um TDAH, eles são muito diferentes, embora todos tenham o mesmo diagnóstico, né? Nós sabemos, na verdade, que a identificação ou diagnóstico do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade não é um diagnóstico muito fácil. E também sabemos que nos últimos anos aconteceu um movimento onde indiscriminadamente muitos médicos acabavam receitando o metilfenidato, querendo ou não, o estimulante como principal fonte ou principal solução do tratamento para a hiperatividade. Poderia, por favor, Geraldo, conversar ou comentar conosco um pouquinho sobre como esse processo de identificação da hiperatividade ele se dá ou como deveria se dar, para que a gente tome algum cuidado sempre, tanto no nosso ambiente educacional quanto no ambiente profissional, para não fazer um diagnóstico prematuro ou incorreto? Perfeito. Eu acho que é bastante interessante começar pela sigla, né? Quando você tem uma patologia, né, com essa sigla TD, a gente já tem que entender que esse transtorno nos remete a uma situação psicológica. Esse D nos remete a uma situação de déficit, uma situação neurológica. O A remete a uma situação de aprendizagem mesmo da sala de aula, que é a concentração, onde a professora é quem primeiro percebe uma atenção fora do padrão, né? E o último, que é o H, que é o propriamente dito a parte psiquiátrica, né? Se isso fosse uma doença, seria a parte psiquiátrica dela. Então, o que a gente tem que observar é que há uma composição de fatores, de T, de D, de A e de H, que vão compor, no final das contas, o que nós chamamos de pessoa hiperativa. Agora, isso tem, claro, uma série de características. Então, a gente vai pensar assim no senso comum e, grosso modo, o indivíduo que se move muito sem parar, uma pessoa que a cada 10, 15 minutos tem que estar mudando constantemente de afazeres, perde a concentração também com um tempo parecido com esse, está sempre movimentando a mão ou os pés, né? Ela tem dificuldade de relacionamentos, isso grosso modo, porque diferencia, como a Lili está dizendo, muito de sujeito para sujeito. E é essa diferença que é determinante para um bom diagnóstico. Por que se diferencia? Porque primeiro que a gente tem que entender que para ter os casos de TDAH, eles quase sempre têm comorbidades. E essa palavra significa o que existe junto. Então eu tenho hiperativos que têm como comorbidade um quadro depressivo. E eu tenho hiperativos que têm como comorbidade um transtorno bipolar. Ou seja, ele não vai ser uma pessoa que vai ficar movimentando o tempo todo, mas ele vai ter momentos de grande apatia. Além disso, eu tenho casos de crianças que... Eu acho que hoje já é um consenso que não é possível fechar um diagnóstico antes de 3 anos de idade. Os neurologistas, eles esperam, porque após os 3 anos a criança já fala, já tem uma qualidade de sono e de sonho, e, portanto, tem uma narrativa de concentração. Então, nunca se fecha antes dos 3 anos de idade. Existem outras patologias também, como o caso de esquizofrenia, né, e tal, que também esperam um mínimo de 3 anos de idade. Então, quando você tem um paciente que chega perto dessa idade de 3 anos, 4, 5, 6, você tem um quadro assim mais, vamos dizer assim, mais misturado. Agora, quando você já tem um adolescente de 13, 14 anos, ele já está mais claro, porque muitas vezes ele é um quadro não tratado,
com um quadro depressivo também não tratado, e para piorar toda essa situação, e não que o medicamento vá piorar, mas muitas vezes a ânsia da família em resolver o problema com imediatez leva o pai a recorrer ao medicamento, quando na verdade a Lília pode falar mais sobre isso.